Vocês me pediram para trazer aqui o gestor do Snag 11, eu convidei ele para vir aqui, eu quero trazer os gestores de outros fiagros também para vir no meu canal. Bota aqui nos comentários qual fiagro você gostaria que eu trouxesse aqui. Eu tô aqui com o Vitor da Suno Asset, tudo bom? Fala, Thiago, beleza? Vitor, vamos começar pelo começo. O que é um fiagro? O fiagro é um condomínio financeiro, é uma forma, um veículo de investir num dos setores mais competitivos do Brasil. Investir na força do agro brasileiro e obter, obviamente, rentabilidade com isso. Pode ser investindo em fazendas, investindo em imóveis rurais, dando crédito para produtores, cooperativas, agroindústria, que cresceram muito nos últimos anos, são muito competitivos e cada vez mais precisam de funding, de financiamento, porque o crescimento deles os fizeram muito maior do que o Plano Safra pode suportá-los. Então, isso é um indicador de sucesso, um indicador de margem em períodos maiores, indicador de capacidade de pagamento, alta rentabilidade desse negócio. O investidor pode ser sócio desse sucesso todo. Essa competitividade que eu estou te falando, ela pode ser traduzida em números, né? Nós somos um dos maiores exportadores de soja, milho, açúcar, café. Então isso mostra a capacidade do Brasil de produzir essas coisas melhor do que os outros países, né? Então, sei lá, se a Arábia Saudita quiser produzir soja, a Austrália quiser produzir soja, provavelmente não vai produzir em condições melhores que no Brasil. Então, estamos investindo no player correto, no lugar correto, no segmento correto. Isso diminui muito o risco de investimentos, quando você tem vantagens competitivas, é o caso do agro brasileiro. Só para dar alguns números aqui, pessoal, quando eu nasci em 1985, o Brasil não era nem top 10 no ranking de maiores exportadores do agronegócio. O Brasil era importador líquido de alimentos. Sim, foi durante muito tempo. Durante muito tempo. E hoje o Brasil já é o segundo e nós iremos passar o primeiro colocado, que é os Estados Unidos. Inclusive, as agências dos Estados Unidos já reconhecem que isso deve acontecer ao longo dos próximos anos. A produção do agronegócio cresceu mais ou menos ali 5 a 6% ao ano, em qualquer janela que você analisa, 5, 10, 15, 20 anos. E isso se deve à competitividade que o Vitor falou e também à demanda que existe no resto do mundo. E a urbanização da Ásia fez com que a demanda de países como China, como a Índia, Tailândia e vários outros países, crescesse ao longo do tempo. Quando um chinês deixa de ser pobre e passa a ser classe média, ele deixa de comer somente vegetais e passa a consumir proteína. E para produzir proteína é necessário soja, é necessário milho, e esses grãos, na maior parte das vezes, eles vêm do Brasil. Isso deve continuar acontecendo nos próximos anos. A demanda por alimentos do resto do mundo, inclusive da África, deve crescer ao longo das próximas décadas. Tem uma questão adicional que o agro está cada vez mais se conectando com a questão energética. O Brasil é uma potência dos biocombustíveis. Nós somos o país do mundo que tem o maior percentual de biocombustíveis na sua composição de combustível. E isso está crescendo não só no Brasil, como no resto do mundo. A Europa já está adicionando biocombustíveis, os Estados Unidos já está adicionando biocombustíveis, e isso no final do dia vai ser mais demanda para o agro brasileiro. Você concorda, Vitor? Eu concordo, e os fiagros vão apertar exatamente o botão que a gente precisa para aumentar essa velocidade e ganhar essa primeira colocação. A que você atribui esse crescimento do agronegócio brasileiro? Alguns motivos. Primeiro, mecanização. Antigamente usava carro de boi, né? Muita gente pegava na enxada. Muitos dos nossos antepassados vieram para o Brasil para trabalhar na lavoura. Exatamente. No braço, era o mais importante, era o braço, né? E algumas ferramentas arcaicas, simplórias. Então, hoje a mecanização, colheitadeiras, tratores, enfim, mecanização de maneira geral, avançou muito. Dois, o solo. O centro-oeste era um cerrado, um mato que o pessoal não sabia como usar. Tinha uma produtividade muito baixa. Então, a melhoria desse solo ao longo dos anos fez a produtividade disparar em produção por hectare, por exemplo. Transformou as terras do Centro-Oeste das piores do mundo para as melhores do mundo. Para as melhores do mundo. Né? Isso numa janela de 50 anos. Terceiro lugar, genética. Genética em geral, mas queria chamar a atenção aqui principalmente para a genética das sementes. A semente vem embarcada com muita tecnologia, com uma genética muito boa, e não só a genética, como a preparação dessa semente, para você usar menos as outras coisas. Isso também aumentou e nós somos, né, um dos maiores financiadores aí das vendas de sementes, né, no nosso Fiagro. A gente participa fortemente
dessa cadeia, desse segmento, que permite a produtividade maior, permite com a mesma quantidade de terras, sementes melhores produzem muito mais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Beleza, isso foi o que nos trouxe até aqui. Tem ganhos de produtividade adicionais que você acredita que possam existir no futuro do agronegócio brasileiro? Principalmente duas formas, irrigação e armazenagem. Qual o problema de irrigação? Por que não fizemos irrigação e armazenagem até hoje? Porque não tem capital de longo prazo para o agro até hoje. Os FIAGROS vêm resolver exatamente esse ponto. Os FIAGROS são fundos de investimento que são fechados, então não tomam resgate, nos dão uma condição, nós como gestores, de fazer um financiamento mais adequado com o plano de investimento. Então eu vou financiar um produtor para ele colocar irrigação e vai pagar no prazo compatível com aquela irrigação. A armazenagem é a mesma coisa. Nós já fizemos, nós vamos ampliar isso. Inclusive, uma das nossas operações é para a ampliação da capacidade de irrigação de um dos... E por que a irrigação é boa para o país? A irrigação ela começa diminuindo o risco. Então, você diminui a dependência de se vai chover no dia certo, a quantidade correta. Então, com irrigação, você estabelece o padrão de umidade do solo que você quer. Você amplia o período de safras. Então, quando você não tem irrigação, você vai ter que plantar só numa determinada época do ano que chove mais. Com irrigação, você pode fazer 2, 3 safras, no caso de grãos, né? Você tem 2, 3 safras. No caso de culturas perenes, café, laranja, por exemplo, que é uma safra só por ano, mas você consegue manter uma irrigação da planta e ela sofre menos, então ela traz menos risco, menos volatilidade de quantidade de produto produzido. E tem muito espaço para crescer a irrigação, né? Às vezes as pessoas não têm noção, o Brasil irriga 1% das suas áreas agricultáveis, enquanto países irrigam mais de 20%. Alguns países menores irrigam muito mais do que isso, na média 20%. De 1 para 20, se amplia em 20 vezes esse instrumento, essa ferramenta, e permite que a produtividade cresça bastante e que, principalmente, as quebras de safra diminuam. E, Vitor, por que o BNDES ou os bancos não financiam tanto irrigação quanto tem de demanda? O BNDES financia dentro da capacidade dele e os bancos têm uma característica. Os investidores não investem em LCA de 10 anos, não investem em LCA de 5 anos. Então o recurso dos bancos, o funding dos bancos é um funding que vem de curto prazo. É depósito à vista, que a pessoa pode fazer um PIX, e depósito a prazo não tão longos. Isso limita que o banco empreste para 1 ano, 2, 3 anos no máximo. É muito difícil você ver um banco. E não é porque o banco é mau, porque ele não tem funding para isso. Porque se um banco emprestar para longo e captar para curto, o banco pode quebrar. Então ele não vai fazer isso. O veículo para fazer isso é o FIAGRO. E Vitor, conta um pouquinho dessa indústria que está começando, que é a de FIAGRO. O FIAGRO instrumento está começando, mas ele financia uma atividade que começou há 10 mil anos atrás na Mesopotâmia, quando nós humanos passamos a plantar as coisas e deixamos de ser necessariamente nômades. Então, a gente não precisava se mudar de lugar sempre caçando outros bichos. Então, essa é uma atividade que nós brasileiros conhecemos muito, né? O agro brasileiro a gente conhece, o instrumento é novo. O instrumento trouxe a possibilidade da gente fazer financiamento de longo prazo, por exemplo, para essa atividade, que eu já falei aqui como importante é isso. E o cenário atual é um cenário em que os produtores tiveram 2 anos de margens um pouco mais apertadas, 3 anos anteriores de margens um pouco mais, um pouco melhores. Porém, alguns FIAGROS tomaram a decisão de vir com operações um pouco mais arriscadas, produtores um pouco mais alavancados, e alguns aí estão sofrendo com inadimplência, atraso, estão tentando resolver os seus problemas, mas isso não é um problema de toda a indústria. Nós tivemos uma postura um pouco mais conservadora, escolhemos ativos classificados como high grade e temos surfado bastante bem esses 2 períodos de margens menores no agro, sem nenhuma inadimplência. Nossos CRAs até agora, né, nós observamos em nossa carteira um nível de inadimplência de 0%. Ô Vitor, já que você tocou nesse assunto, conta um pouco da estratégia do fundo e um pouco dos ativos que estão na carteira. Nós decidimos ter uma estratégia conservadora, a começar por ser o primeiro FIAGRO híbrido. Nós não queríamos só ter crédito, nós também já começamos tendo crédito, uma carteira extremamente diversificada. Se você olhar o número de CRA parece pouco, mas olhando as CPRs, isso nos classifica como um dos fundos mais diversificados da indústria. O número de CPRs, que é lastro das nossas operações, é muito grande. A gente já é um dos maiores financiadores de semente de soja e de irrigação do Brasil, com o fundo que temos hoje.
E nós já somos um dos maiores financiadores de semente de soja e de irrigação do Brasil, com o fundo que nós temos hoje. E essa semente de soja, com a tecnologia que ela vem embarcada, e ela aumenta muito a produtividade de quem usa, e a irrigação, que diminui o risco do produtor, ainda aumenta a capacidade produtiva da fazenda dele. E como fundo híbrido, né, temos imóveis. São imóveis em Sorriso, em Primavera do Leste, para quem não tem noção de onde fica, o que é o agro. É a Faria Lima do agro, muito bem localizados, muito bem equipados. São centro de distribuição de sementes e unidade de beneficiamento de sementes, é refrigerado. Isso permitiu a esse inquilino vender de cada 10 novas sementes de soja plantadas no Centro-Oeste, 9 foram vendidas pelo nosso inquilino. Essa vantagem competitiva também se deve à qualidade do equipamento, à qualidade dessa distribuição, dessa unidade de beneficiamento de semente, que é um imóvel, um ativo do SNAG. Tiago, em resumo, temos imóveis de excelente qualidade, uma carteira de crédito de excelente qualidade, que apresentou 0 de inadimplência nos últimos períodos. Esse resultado é fruto de um trabalho em equipe, de um time extremamente competente. Sim, eu estou aqui falando com você no podcast, mas a gente tem um time de talentos com anos de experiência, tanto na originação, na estruturação, no monitoramento. A gente foi capaz de escolher bons ativos, monitorar esses bons ativos para atingir esse resultado de 0 inadimplência. E o resultado de tudo isso precisa ser um número. A competência, 0 inadimplência, assim, tem que ter números. Retorno, risco e liquidez. Então, o investidor precisa observar essas 3 coisas quando ele vai analisar um produto de investimento. Então, o retorno do SNAG foi o melhor retorno de todos os fiagros, contando dividendo na tua conta e variação da cota. Risco, volatilidade. O SNAG teve a menor volatilidade entre os fiagros analisados. E liquidez, quando que negocia alguns milhões de reais por dia, não vai ter nenhum problema para você comprar ou vender cotas do SNAG. Então, ele apresenta um bom retorno, um baixo risco e uma liquidez bastante interessante. Então vamos lá, risco, retorno e liquidez, estamos bem nos 3, check. O que é uma coisa do nosso DNA que estamos aqui para fazer? Fazemos sim. Transparência. O investidor precisa saber aonde está o dinheiro dele. E aqui na Suno ele sabe. Temos live mensal, relatório gerencial, relatório de monitoramento. E dentro do nosso relatório gerencial tem a opinião de uma empresa terceira grande, que é a Serasa Experian, listada lá fora, enorme, super respeitada, que ela atribui uma nota, um percentual de chance de inadimplência para a nossa carteira. E você pode ver no relatório gerencial, vou pedir, Tiago, para que o time coloque aqui o link de acesso para o relatório, para você conferir dentro do nosso relatório gerencial, qual que é a opinião da Serasa sobre a nossa carteira? Quantos % da carteira está em risco de inadimplência entre 0% e 0,5%, entre 0,5% e 1%, entre 1% e 2%? Você pode conferir, está aberto para você conferir o risco de inadimplência de uma opinião de um terceiro extremamente sofisticado e respeitado, que é a Serasa Experian. E esse contrato com a Serasa Experian não tem exclusividade, não. Se outros fiagros contratarem a Serasa para dar essa opinião, eles vão dar opinião sobre as carteiras dos outros fundos. E eu adoraria ver isso, porque é até bom que a gente compara com a mesma metodologia. Você aumenta a transparência da indústria e permite ao investidor ter uma visão de risco mais ampla e completa. A gente sempre fala, presta atenção no risco, presta atenção no risco. Isso ajudaria o investidor a prestar um pouco mais de atenção no risco, que é fundamental para a decisão de investimento. E essa transparência toda, aliado a risco, retorno e liquidez, que eu já falei, nos permitiu ser um dos fiagros mais populares da B3. Nós temos de 1 cotista para 90 mil cotistas, nos coloca como um dos fiagros mais populares e no último mês, olha que número curioso, Tiago, a indústria inteira cresceu 3.200 cotistas e nós sozinhos crescemos 3.700 cotistas. Nós adicionamos mais cotistas do que toda a indústria, obviamente alguns outros, para essa conta fechar, alguns outros fiagros perderam cotistas. Isso é uma evidência de que o SNAG, além de ter muito destaque, está conquistando a confiança de muitos investidores. Vitor, muito obrigado por estar aqui e eu vou dar a oportunidade para você falar com seus cotistas ou futuros cotistas. Tiago, muito obrigado por ter cedido aqui esse espaço. Você que ainda não investe em fiagro, precisa começar a investir nos fundos que financiam um dos setores mais competitivos do Brasil e do mundo. O agro brasileiro merece a tua confiança e o teu dinheiro e você tem chances de obter retorno com segurança. Agora, não é qualquer fiagro que merece o seu dinheiro. Então, faça uma análise, observe risco, retorno, transparência, busque informação. Então, vou te convidar a ler o relatório gerencial do SNAG, acompanhar as nossas lives, nossos conteúdos
E se no final você concluir que é um bom investimento, vai ser um prazer tê-lo como cotista do Snag 11. E se você ainda não sabe como comprar, é super simples, basta ter uma conta em alguma corretora, banco ou corretora que dê acesso à bolsa, e no Home Broker você compra muitas das corretoras sem corretagem. Você pode buscar por SNAG11 no seu Home Broker e comprar uma cota a partir de R$10. Beleza, Vitor. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E repito, bote aqui nos comentários qual o próximo gestor de Fiagro você quer que eu convide para vir aqui no meu canal. Beijo grande.